Pai eterno, nosso Salvador, mais uma vez nós podemos, pela Tua graça maravilhosa, cantar a Tua graça, que salvou a nossa vida, que resgatou-nos do mundo e nos chamou para o Teu descanso. Somos agradecidos ao Senhor por tão maravilhosa graça estendida no nosso caminho, no nosso caminhar, e chegarmos até aqui e poder dizer e cantar: o Senhor me tem ajudado, o Senhor me tem amparado, e eu só tenho que agradecer a Ele. Por isso, Deus, de cabeça baixa, consciente de nossas vidas e de nossa própria natureza, nós queremos dizer a Ti: muito obrigado, Pai, por haver salvo a nossa vida. Muito obrigado pelos irmãos que Tu me destes. Muito obrigado pelo companheirismo que o Senhor me permitiu ter com a noiva do Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela paz, pelo consolo, obrigado pela fé, Senhor, na mensagem genuína e verdadeira destes últimos dias. Obrigado por procurar viver a Tua palavra, a única e exclusiva verdade que existe para o ser humano ser salvo. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por cada um que existe e que está na presença do Senhor. O momento é final, nós sabemos. Não há muito tempo a perder, ou quase nada, Senhor. Quase nenhum tempo a perder. Mas aproveitarmos cada chance, cada oportunidade para estarmos na Tua presença gloriosa. Por isso nós nos rendemos a Ti mais uma manhã, na Tua presença gloriosa, suplicando a Tua ajuda, Pai, a nosso favor. Lábios sejam ungidos, coração ungido, alma ungida, para que nós sejamos uma bênção debaixo da unção do Senhor. Por isso, dá-nos mais uma porção nesta manhã, que alimente e sustente a nossa alma na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Te louvamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe mais uma vez nesta manhã. Que a graça, essa maravilhosa graça de Deus, possa estar cobrindo os nossos corações. Eu sou grato a Deus pela sua maravilhosa graça. Estarmos vivos na presença de Deus é o suficiente para agradecermos a Ele cada manhã. Cada manhã que amanhecemos e acordamos é razão, é motivo para nós dizermos: obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais um dia de chance, de oportunidade, de louvá-lo, de engrandecê-lo e de poder amar mais um pouquinho mais. Amar a igreja dele, ao povo dele, ao Espírito Santo dele. Deus abençoe aqueles que estão interligados via internet, que possam ser ajudados mais uma vez com esse culto que nós dedicamos a Deus, na esperança de que haja cura do espírito, do corpo e da nossa alma, haja uma purificação perfeita e completa em nós. Deus envia sua palavra, diz a Bíblia, e sara a todos de suas enfermidades. Essa é a verdade. Deus envia sua palavra e nos cura.
Por isso nós só temos que agradecer ao nosso Deus amado. Eu tenho uma escritura em Mateus capítulo 12, e o versículo 33 em diante, que eu gostaria de deixar com vocês nesta manhã. Há muita coisa na minha mente, mas possivelmente não terei condições de expor em palavras todos os meus pensamentos. Mas o que Deus colocar, com certeza eu vou deixar fluir, porque será bênção para nós. Capítulo 12 de São Mateus, versículo 33 em diante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Depois da leitura da palavra, nós nos descansamos, porque ela é viva, eterna e eficaz, e é apta para discernir os corações e as intenções do nosso espírito. Ela é autossuficiente para abençoar a cada um de nós. Bastava ler essa escritura e sair daqui dizendo: graças a Deus, o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai. Dedicamos nossas vidas nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, por favor. Se eu posso dar um título ao meu pensamento nesta manhã, para que vocês possam melhor discorrer, acompanhar e até mesmo meditar a respeito, seria incoerência ou contradição. Incoerência, contradição. As Escrituras nos mostram que somos sempre incoerentes. Estamos sempre em choques conosco mesmo, com o que cremos, com o que professamos, com aquelas coisas que nós aceitamos e acreditamos. Às vezes falamos e nossas atitudes são diferentes daquilo que falamos, daquilo que cremos. E por isso sempre está em contradição a nossa fé, a nossa convicção com aquilo que realmente nós manifestamos. O ser humano em si mesmo é uma contradição, uma incoerência. Diz desejar uma coisa e faz outra, precisar de algo e fazer outra. E assim, a incoerência e a contradição vai levando os homens de século em século até chegarmos à posição que nós nos encontramos hoje. Meditando bem nessas escrituras, ontem, no versículo 22 deste mesmo capítulo, trouxeram diante de Jesus um endemoniado cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Porventura não é ele o filho de Davi? E toda a multidão se admirava e dizia isto.
Mas os fariseus, os religiosos, os que deveriam acreditar nele e não acreditaram, ouvindo isso diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele expulsa demônio pelos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Porque diziam que ele tinha demônio, que ele era um demônio. E estas coisas foi que trouxe para eles o castigo. Eles diziam crer na vinda do Messias, o filho de Davi, e diante dele o chamavam de demônio. Eles que deveriam crer, se humilharem, se prostrarem diante do cumprimento da Escritura, que tantos leram, por tanto tempo leram nas suas sinagogas, e agora diante do cumprimento da palavra, que eles acreditavam crer nela, estava o filho de Davi, e eles o chamavam de demônio. Então é uma contradição, é uma incoerência religiosa. Pregar algo e depois se contradizer, não crendo naquele algo que se pregou, que se creu por todo o tempo e por toda a vida. Assim discorrem os apóstolos. Lucas também falou essa mesma escritura, quando disse no capítulo 11, eu preciso falar esses pensamentos, por isso tenham paciência comigo. Capítulo 11, versículo 15, é a mesma escritura. Diziam alguns dele, acerca de Jesus, né? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam um sinal no céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Ora, se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá o seu reino? Como ele vai angariar súditos para o seu reino? Como que pode, incoerentemente, uma pessoa dizer que ele é de Deus
mas que expulsa os demônios por Beelzebul. O profeta disse, na mensagem fase presente do meu ministério, ele disse: eu já fui em toda a minha vida chamado de Deus e do diabo. De todos os nomes, disse ele: falso, hipócrita, mentiroso, demônio, profeta, Deus na terra. E assim, sempre são expressões religiosas. Não vem dos ímpios, não vem dos incrédulos, mas dos religiosos, dos frequentadores de igreja, dos lisadores de banco. São os chamados fariseus, que se consideram os mais santos, os mais dignos do que todos. É que saem esses pensamentos contra a própria palavra de Deus. Diziam para o irmão Brana: tua mensagem, irmão Brana, é divina, é maravilhosa, mas você é do demônio, você é o diabo. Ele diz: como posso ser o diabo e amar tanto ao Senhor Jesus Cristo e o desejo de guiar as pessoas para Cristo? Revelar a palavra para eles amarem mais ao Senhor Jesus Cristo? Como posso? Incoerência, contradição. Como posso amar o Senhor Jesus Cristo, pregar a palavra objetivamente, com a intenção de que eles também amem ao Senhor Jesus Cristo, sirvam ao Senhor Jesus Cristo, e minha mensagem é de Deus e eu sou do diabo? Ou minha mensagem é do diabo e eu sou de Deus? Como pode Deus utilizar o diabo para trazer a sua revelação? Incoerência, contradição. Não há quantos homens há para que Deus use para trazer sua palavra, sua revelação para o seu dia. O profeta diz: Deus usa o homem para trazer sua revelação, sua palavra. Um profeta, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, não aos diabos, mas aos profetas. Se Deus tem uma revelação, um mistério escondido, e Ele vai revelar, Ele não vai usar um demônio, Ele não vai usar um diabo, Ele vai usar um profeta. Porque é o seu caminho, é o seu canal bíblico para trazer revelação, para trazer mensagens ungidas. E assim são. Vocês, recantos, são de Deus. É o povo escolhido de Deus. Mas o seu pastor é o diabo. Incoerência. Se eu fosse o diabo, eu os guiaria ao diabo, a Lúcifer, para que o adorassem, o servissem, escondido, camuflado em nome de uma igreja, de uma denominação. Mas os tirei de lá com mão forte e poderosa e os trouxe para Ele. Se fosse eu do diabo, estaria traindo meu chefe, lutando contra o meu chefe, contra o reino do meu mestre. Mas não importa o que acham que eu sou, o importante é o que ele acha que eu sou. E ele tem recebido em suas mãos pedras preciosíssimas como você,
como você. Não lhes trouxe a mim. Não lhes trouxe a mim. Eu os trouxe a Ele. O dia que vocês colocaram suas vidas nas minhas mãos, eu olhei para a cruz e falei: Senhor, eu devolvo para Ti, que nas minhas mãos eles se perdem, mas nas Tuas eles têm vida eterna. Glória a Deus. Ainda o apóstolo São João, todos os apóstolos foram contundentes ao trazer esse relato dos feitos de Jesus. Quando São João 7, verso 10. João 7, verso 10. Quando seus irmãos já tinham subido para a festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto, escondido. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? Onde está ele? Porque destaca o ministério, se ele é de Deus, com certeza ele se destaca no meio dos outros. E ainda que eles dizem odiá-lo, mas procuravam por ele, queriam vê-lo, queriam dialogar com ele, queriam escutar a mensagem dele, queriam ouvi-lo falar a respeito da palavra. Eles deveriam agir diferente. Ele vai estar ali na festa? Vai, então não vou, nem lá não vou, porque eu não quero ouvir esse homem. Mas não, eles querem, eles não esquecem dele, eles querem ouvi-lo, saber como ele está, quem ele é, como ele está vivendo. Escuta, ele veio à festa? Veio? Vocês ouviram por aí? Mas para que você quer saber se ele veio ou se não veio? Você não crê nele. Onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Porque uns diziam: ele é bom, ele é um homem bom. Outros diziam: não, ele engana o povo, ele está enganando o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a glória daquele que o enviou. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem fala de Deus busca a glória de Deus. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem é que procura te matar? Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Porque fiz algo que está contrário aos pensamentos de vocês? Porque fiz algo que está contrário à crença, à doutrina de vocês? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí falando abertamente, e nada lhes dizem.
Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Esse aí nós conhecemos, ele vem lá da Galileia. É Jesus o Galileu. E porventura vem alguma coisa boa da Galileia? Então nós sabemos quem ele é. Ele não é o Cristo. Quando o Cristo vier, nós não sabemos de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Eu fico admirado como, pois, um grupo é ensinado a crer no sobrenatural, a crer na vinda sobrenatural de Cristo. Ensinar isso por anos, através da mensagem dos profetas. Rasgar as vestes em seus jejuns, em suas cinzas de lamentações. Esperar por anos, 700 anos, uma profecia se cumprir. Veio a profecia através do profeta. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E eles pegaram a mensagem, está escrito na mensagem do profeta. O profeta disse, o profeta Isaías falou, eles tinham a mensagem decorada parágrafo por parágrafo do que os profetas falaram. Passaram-se tantos anos, e quando veio o cumprimento da Escritura, é o diabo, é o demônio. Não conseguiram ver, mas e a fé, e a esperança, e o amor que eles tinham pelas promessas que Deus havia feito? O profeta disse que todos os anos os pais preparavam suas virgens para que pudesse ser recebida por Deus, pudesse gerar o Messias. O profeta disse que eles a arrumavam e deixavam-na pronta para o cumprimento da Escritura. Quem olhasse assim via, dizia, poxa vida, esse homem crê mesmo. Ele já tem lá prontinha a casa dele, o quartinho, a filha dele está preparada para dar à luz o Messias. Porque é uma virgem de Israel. Então vamos prepará-la para poder, quem sabe é ela, é a minha filha, é a minha igreja, é a minha denominação, é a minha doutrina. E ele veio incoerentemente da crença dos fariseus, dos saduceus, e chamou uma virgem desposada com um viúvo de 45 anos de idade, diz o profeta, uma menina de 15. Ele escolheu a casa que ele queria, não o que os religiosos pensavam que deveria ser. A filha do rei, do sacerdote, do sumo sacerdote, do escriba fulano, escriba beltrano. E ele veio contrário. Quem é esse homem? E ela com uma história que parecia mais um conto de carochinha, uma desculpa leviana de uma moça que se perde. Pior ainda, colocar a culpa em Deus. O Espírito Santo fez sombra sobre mim e gerou um filho em mim. E ele disse que o que está gerado dentro de mim será chamado Filho de Deus.
que o pai então é Deus. Dizer uma menina de 15 anos de idade, dizer uma desculpa desta para um sumo sacerdote, para um fariseu religioso, até a raiz do cabelo, que a barriga dela cresceu porque Deus gerou um filho nela. Por isso eles disseram que ele era ilegítimo. Jesus era ilegítimo, filho ilegítimo, de adultério. Porque nunca creram em Maria, nunca acreditaram em Maria. E, no entanto, com a Bíblia aberta, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E a virgem aparece, grávida, e fala: eu sou a virgem que vai dar à luz o filho de Deus. Olhos desconfiados, religiosos. Oh, mas quem é você? De onde você veio? Quem é o seu marido? Ele é sacerdote? Ele é ministro? Ele é pastor? Ele é evangelista? Quem é o seu marido? Porque para ser filho de Deus tem que nascer de um homem de Deus. Mas era tão conhecido José, pai de Jesus, entre aspas, né? Que aceitou a mensagem. E veja José intentando deixar Maria secretamente para não manchar o nome dela, para não envergonhá-la diante do povo. O Espírito Santo veio a ele e disse: José, não faça isto. Não abandone a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, José, é do Espírito Santo, é o Messias que vai nascer. E não revelou aos sacerdotes. Incoerência, contradição religiosa, porque eles esperavam algo deles, para eles, e Deus veio totalmente diverso, contrário aos pensamentos, ideias e concepções das mentes deles. Deus agiu diferente da mente religiosa. Deus confunde o povo por causa disto. O povo religioso sempre é confundido, porque Deus confunde a mente religiosa. Criam doutrinas para o próprio Deus, ensinando a Deus o que fazer e o que não fazer. O Branham chegou a dizer numa mensagem, ele disse assim: eles chegam para Deus e dizem: Senhor, tu não podes usar aquele homem, aquele homem é um pecador, tu não podes usá-lo. E Deus usa, confunde a mente do religioso. E assim sempre será. É hoje e sempre será por todo sempre. São fariseus cegos, guias de cegos. Não só cegos, mas também guias de cegos. Porque o diabo vem para cegar. O irmão Branham diz assim na mensagem: filtro do homem que pensa. 1:4:4. Fariseus cegos. Jesus disse: o Espírito Santo no meu próprio coração, diz o irmão Branham, também chora por Jerusalém. Ele chora nesta noite. Ó Laodiceia cega, quantas vezes Deus tem lhe dado um reavivamento, mas agora a sua hora tem chegado. É tarde agora. Como vocês riram e zombaram das pessoas que Deus lhes enviou, mas agora a sua hora tem chegado.
Ó Estados Unidos, Deus tem te escolhido como a galinha acolhe o seu ninho, mas você não quer. Esta voz irá de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste, como Deus tem te escolhido, mas tu não quisestes. Agora a tua hora tem chegado. Está aí, para o cumprimento das Escrituras. As nações estão se rompendo, o mundo, a parte, está caindo em pedaços. Um grande pedaço de 15 milhas, 300 ou 400 milhas de extensão, afundará, talvez 40 milhas naquela grande falha, em algum dia destes. E as ondas se arremessarão contra o estado de Kentucky. E quando isso suceder, sacudirá o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ele será derrubado. Oh, esconda-me na rocha das eras. Deus, deixe-me. Sopre sobre mim, Senhor, o Espírito do Deus vivente. Sopre sobre mim. Deixe-me tomar o filtro de Deus e viver sobre ele, Senhor. Deixe-me respirar o ar fresco do Espírito Santo em meus pulmões, em minha alma, a cada dia, que eu não possa pecar contra ti, ó Senhor. Sopre em mim o Espírito Santo. Sopre em mim o Espírito Santo. Permita que eu plante a palavra de Deus em meu coração e faça um propósito para que eu nunca desvie a mão direita ou a mão esquerda para longe de ti, mas viverei fiel contigo todos os dias da minha vida, ó Deus Pai. Envia sobre mim, então, o Espírito Santo de vida, para vivificar essas palavras em mim, para que eu possa manifestar a Jesus Cristo perante aqueles que estão perante mim, olhando para isso que aconteça. Então, esta é a minha oração, Senhor. Sopra sobre mim o Espírito Santo. A revelação. Sopra em mim o Espírito Santo. A revelação de Deus. Para que eu possa olhar o que está para acontecer, o que está para suceder. E isso trará para nós, com certeza, muita confusão, devido às divisões e às facções religiosas dentro da própria mensagem. Estamos no fim e ainda brigamos religiosamente, brigamos por credos, por doutrinas, combatendo uns aos outros, cada um com a escritura decorada na mente, cada um com uma mensagem para provar sua tese, sua interpretação, e fazendo com que a Bíblia contradiz a Bíblia e a mensagem contradiga a mensagem. Como pode, diz o profeta de Deus, ter duas doutrinas na Bíblia opostas uma à outra? Como pode? O profeta mesmo responde, não pode. Não é possível. A Bíblia não contradiz a Bíblia. A mensagem não contradiz a mensagem. É a palavra de Deus revelada. Eu posso não entender, mas não posso dizer que Deus se contradiz, que o profeta se contradiz. Eu tenho que bater com a minha cabeça e abaixá-la e dizer, Deus sabe melhor. Porque parece que eu vejo contradição. Parece que eu vejo. Mas não há, não existe. Eu tenho que confessar isso, não existe. Tenho que vencer minhas próprias convicções, interpretações, certezas. Não, eu tenho certeza, não tem nada. O único que tem certeza é Deus, verdadeiro. Um cristão, diz o profeta, persegue ou causa dano a outro cristão? Isso não pode.
Um cristão não causa dano a outro cristão. Um cristão não persegue a outro cristão. E o que temos visto é incoerente, é contradição. Porque o que temos visto é a perseguição. Escolhemos um para perseguir. O povo, coitadinho, é o enganado. Jesus estava enganando aquele povo todo. Vocês não sabem que vocês não lêem a Bíblia, vocês não lêem a mensagem. Mas se esse homem fosse de Deus, ele faria isto. Se esse homem fosse de Deus, ele faria aquilo. Ele está determinando o que aquele homem tem que fazer. Não é Deus quem determina a um homem dele fazer, realizar sua obra. Não é mais os interpretadores. É o próprio Deus que diz, faça isso, faça aquilo. E ele faz, mesmo que seja contraditório às religiões, aos credos. Mas se Deus ordenou a fazer, faça. É contrário. E às vezes até impossível. Mas o profeta disse, quando Deus te pede para fazer algo, faça. As coisas mais simples, o avivamento no Tabernáculo Brana, e a irmã do irmão Brana disse, irmão Brana, estava tão gostoso o culto, maravilhoso, que eu senti vontade, desejo de subir pelas paredes. E Deus tocou no meu coração para subir pelas paredes, mas eu não tive coragem. O irmão Brana disse, não faça mais isto. Quando Deus disser para você, suba na parede, suba, você vai chegar lá em cima. O que Deus ordena fazer, faça, irmão. Os profetas foram contraditórios à religião. Os profetas foram incoerentes às religiões, todos eles. Ninguém ia aceitar aquele profeta chegar na congregação dele e dizer que Deus mandou ele casar com uma prostituta e ter com ela 4 filhos. A congregação até poderia aceitar, mas será que os ministros, aqueles que acham que sabem mais do que o leigo, aceitaria? Mas como Deus vai mandar esse homem fazer uma coisa desta? Está errado, ainda mais sendo profeta. Mas ele ainda fez pior do que isso, voltou lá e disse assim, olha, depois de 5 anos casado, ou mais, porque sempre tem um filho, naquela época, né, não tomavam anticoncepcionais, mas a própria amamentação da criança fazia, como dizem até hoje, é o melhor anticoncepcional que tem é o leite materno. Enquanto você amamenta o seu filho, você não engravida. Essa é a lei geral, pode haver exceções, mas é a lei geral da ciência. Então pode ter sido 6 anos, 7 anos que ele ficou com essa mulher. E chega e diz, ó, Deus me deu uma outra mensagem. De novo. Vai casar de novo? Não. Mandou expulsar essa agora, colocar ela para fora com os filhos e dizer para vocês, assim farei com você, Israel, se vocês não se arrependerem diante de mim. Colocarei vocês fora da minha presença. Incoerência. Deus mandou você casar com ela, ter filhos, e agora você casou e teve, e agora Deus mandou você expulsar ela de casa. Como é que essa mulher vai viver no deserto? Como é que ela vai tratar desses 4 filhos? Você acha que Deus está nisso? De mandar essas crianças passar fome? Olha, desculpa, profeta, mas dá não, tá? Mas até desculpa ter que chamar você de profeta, porque um profeta não age dessa forma. Um pastor não age assim. É incoerente com a nossa doutrina. É contraditório aos nossos ensinamentos. Mas quem provou que não foi Deus que falou com aquele homem? Então, este é o cuidado de você dizer que ele agiu pelo diabo, pelo demônio, quando ele agiu por Deus. Deus ordenou, Deus mandou.
verdade da mensagem do profeta até hoje é pregado no Brasil desde 71 ou 70. Há uma controvérsia. Quem foi o primeiro a pregar essa mensagem no Brasil? Se foi em Brasília, se foi em Goiânia, se foi onde foi. Então há uma controvérsia, 70, 69, 71, mas que ela abrangiu o país inteiro, foi em 71, através do programa de rádio. Desde lá temos nos preparado para o rapto. Eu tenho assistido, ou assisti por anos, encontros ministeriais, onde chorávamos no altar, ouvindo falar a respeito do rapto, da noiva ser raptada. E eu estava meditando nesta manhã, nós estamos agindo contrário a uma pessoa que está em busca do rapto, irmãos. Estamos agindo ao contrário. Ao invés de irmos ao encontro do rapto, estamos fugindo dele, arranjando meio de escapar do rapto. Quando deveríamos nós, em desespero, diz o profeta, ir em direção àquilo que a mensagem disse com respeito à preparação do rapto, ao desespero para se obter o sopro do Espírito Santo, ou a semente do Espírito Santo em nós. Ah, mas se eu receber o Espírito Santo, eu vou ficar diferente dos outros, das outras. Mas lógico que vai. Quem tem o Espírito Santo é diferente. É diferente de todos os que não têm. Malaquias disse que há diferença entre o crente e o não crente. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E essa diferença é o quê? É o Espírito Santo em você. É a natureza de Deus em você. Isso faz a diferença. Você pensa que não, ou talvez nem acredita, porque você olha no espelho, você está cada vez mais enrugando, porque os anos passam muito rápido, mas as pessoas lá fora veem o seu rosto brilhando. Te vê cada vez mais nova, mais linda, maravilhosa. Os homens do recanto, chega a levantar suspiro. Você olha no espelho assim e diz, meu Deus, o que viram em mim? Como eu sempre digo, brincando com as meninas, com a dupla principalmente, não, são seus olhos. Eu já não estou dizendo isso mais. Se você está cega. Não são nem mais seus olhos que me veem assim, porque os olhos do amor, da bondade, do respeito, acaba dizendo que, coitado do Nereu, está bonito. Coitado. Assim não, irmãos. Também vergonha dizer. Ontem a irmã ficou olhando para mim lá foi ontem que nós almoçamos lá na refeitória. Daí aquele suspiro e falou com o outro, assim, nosso pastor está bonitão. Falei, nada, você está cega, irmã. Vou pedir Colírio Moura Brasil para colocar no seu sol. Ainda tem uma catarata enorme aí. Mas há um brilho diferente que brilha em você. O mundo não sabe quem você é. Passam por alto e não vê que é Deus em dois pés. Mas você faz diferença. Ou deveria fazer, pelo menos, quando você está na fila de um hospital, de uma consulta, de um pronto-socorro. Se não faz diferença, deveria fazer. Eles deveriam olhar para você e dizer para você, eles mesmos, você é diferente. Você não tem que ficar gritando que é diferente. Você mostra suas pumas, suas penas,
E eles vão dizer, não, verdadeiramente ele é um pavão. Olha que lindo, quando ele abre suas penas. Agora vê um urubu aí que injetou algumas penas de pavão nele, e ele abre as asas para você ver assim, você vai olhar aquela testa careca dele, toda manchada, a ruga na sua cara, o bico dele feio para danar, é para comer carniça mesmo. Mas a diferença está no brilho que dá. Outro dia estávamos no hospital esperando uma consulta que era para meio-dia, e deu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e nós estávamos conversando, né, nós três, eu, a Tainá, a Cláudia, que nem vimos o tempo passar, rindo, brincando. Aí quando me chamaram, antes de eu entrar no consultório do médico, o que é que ele disse? Pastor, o senhor realmente é diferente, tem paciência, o senhor tem uma virtude que muitos não têm, mesmo pastores, paciência. Eu disse, obrigado. Mas não foi por querer. Não, eu vou fazer isso para poder mostrar que eu sou diferente. Foi automaticamente as pessoas veem você. Quando você conversa, você não conversa fiado, você conversa divino. Outro diria assim, poxa, isso é hora de me chamar? Estou aqui desde o meio-dia. Não estou fazendo nada de graça, estou pagando. E conversava fiado. E mesmo de graça eu converso fiado. Arma o barraco, mete o pau no balde. Como se o funcionário tivesse culpa. Brigam mesmo. E se o funcionário responder alguma coisa, coitado, junta um monte de mulher ali, de shortinho ali em cima dele, e tem que sair correndo. Que vão tudo lá assim, suja de short, barriga de fora. E querem ser tratadas como damas. Horário. Você tem que ser diferente de uma mulher dessa. Você tem que ser diferente de um homem desse. Tem que agir diferente. Não por querer, mas porque existe algo dentro de você que te impulsiona, te empurra para viver Cristo, viver Cristo. Meu objetivo é viver Cristo. Vou ajudá-los um pouquinho mais só. Tenham paciência. 10h30, já tem 1 hora. Eu estou falando. Se eu me perco, vocês vão ficar com fome. Como fui com Moisés, serei contigo. Parágrafo 18. Ele está falando de Moisés no deserto. E disse, tudo quanto Deus fez com eles, e tudo quanto Deus fez para eles, tudo quanto eles fizeram em resposta, cai para nós como um exemplo. Vivemos aquilo. E vemos até esse ponto que a palavra tem sido cumprida exatamente igual, como na natureza, no natural. Quando eles ganharam a vitória, ou duas, eles se instalaram para regozijar, gritar e dançar e louvar a Deus, justamente como a igreja fez, e agora tem esperado 40 anos pelo começo de uma outra coisa. É o que estamos esperando,
começo para uma outra coisa. E assim pensamos em Moisés, este grande servo do Senhor, como no seu nascimento, o lugar do seu nascimento, como Deus o escolheu para o seu trabalho, no nascimento dele, e a vida dele era muito difícil de viver, porque ele é um homem. Não era fácil viver a vida de um homem. Não é fácil. E ele quer vivê-la de um modo, e o Espírito de Deus guia para outro modo. Que decisões imprudentes, aparentemente, Moisés tomou. Pouco tempo, e ele seria faraó do Egito. E libertaria o povo de Israel. Por ser faraó, dava a eles a liberdade. Como faraó, com um pé no trono para ser herdeiro do mundo, e então tomar o outro lado, tornar-se um exilado, um escravo, um vagabundo. Aparente e mentalmente seria uma coisa insensata, incoerente, contraditória. Mas encontramos uma grande lição aqui, que homens que seguem o Espírito de Deus são insensatos ao mundo, pois são de outro reino, são guiados de outro modo, guiados pelo Espírito. E Deus deixa que eu seja, e todos vocês também, que sigamos a direção do Espírito, indiferentes, vigiando a promessa de Deus e esperando que se cumpra. Isso é justamente o que Moisés fez. Faraó leu as mesmas escrituras que Moisés leu. Só que Faraó as olhou de outro modo. Moisés olhou o mesmo povo que Faraó olhou. Faraó os viu como escravos, como trabalhadores em barro. Moisés os viu como os chamados e eleitos de Deus. Que diferença! É assim que eu quero ver a igreja do Deus vivo. Não um grupo de fanáticos ou exilados, mas como os eleitos de Deus, que eu possa dar minha vida, como Moisés fez, por essa grande igreja e pela sua causa. Agora encontramos a Moisés sendo chamado, depois de ser comissionado, ele falhou em sua comissão, por tentar fazer aquilo do modo que ele pensava que era melhor para fazer. Ele falhou, o profeta disse, em sua missão. Então isso nos ensina de novo que não podemos tomar o que nós pensamos que seja o melhor, ou o que o homem pensa que seja melhor. Temos que tomar o caminho que Deus tem dito que é o melhor. Portanto, seguir a palavra do Senhor é sempre o melhor. Tome o caminho que Deus falou e será sempre melhor. Lembrar que Deus escreveu, anotou e entregou para você escrito: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Se até hoje há perguntas sobre Atos 2 e 4, quem é ele? Que é isto? Mas você não tem mais essa pergunta. Não, Deus me disse que este é o caminho dele e eu vou segui-lo. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. E estamos andando no caminho de Deus. Não importa o que o outro diga, pense, pregue, fale. Não importa. Ande no caminho de Deus. Ah, mas esse é o caminho de Deus mesmo. Essa mensagem que o irmão Nereu pregou é verdadeira. Atos 2 e 4 é verdadeiro. Não pode negar. Não pode dizer que é contrário. Mas me explica como que é isso. Não posso, senão vou ter que pregar tudo que ele pregou.
Essa mensagem é verdadeira. Atos 2:4 é verdadeiro. O recanto é maravilhoso, é verdadeiro. Mas ele é do diabo. Incoerente. Não pode ser, irmãos. Eu fico lutando comigo mesmo, dizendo, meu Deus, não pode ser. O profeta disse que ficou dias pensando naquilo que disseram a ele, que ele era o diabo. E o diabo vem trabalhar na mente. Está vendo? Você falhou aqui, falhou ali, Deus mandou você fazer isso, você não fez. Aí veio essa consequência aqui, você lembra? Isso aqui, a pessoa ficou doente, sua esposa morreu, ou quase morreu por sua culpa. Sua esposa e sua filha morreram por sua culpa, porque você não atendeu a Deus, não obedeceu a Deus, você falhou. Se você fosse um homem de Deus, você faria isso? Se você fosse um profeta de Deus, você ia desobedecer a Deus? Claro que não. E ele deixava aquilo vir na sua mente, até que ele expulsou a Satanás definitivamente. E falou, isto, Satanás, isto. E quando ele falou comigo lá no monte, e quando ele me mostrou os 7 picos, lá ele disse, ali está a história da sua vida. E isto, Satanás, e isto. E foi mostrando para o diabo, O profeta diz, ainda que Moisés houvesse falhado, tivesse feito o que era errado, ainda assim, Deus cumpriu o seu pacto com ele. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo, simplesmente tem que fazê-lo. Alguém me perguntou algum tempo atrás, devemos buscar nossos dons para termos grande ministério? Eu disse, não façam isso. Quando vocês fazem isso, Deus não lhes pode usar. Eu disse, a única coisa a fazer é continuar sendo um cristão. Se Deus tiver chamado a você, Ele te colocará exatamente naquilo que te pertence. É automático, é o caminho de Deus. É a direção de Deus. Aí o profeta diz, ainda que se eu estiver tentando e eu falhar, Deus não me deixará. Eu não tenho muita confiança em quem tenha muito medo de fazer alguma coisa. Eu prefiro ser encontrado como um fracassado do que demasiadamente preguiçoso para tentar. Oh, não vai dar certo, não vai dar certo. São os desaminadores, né, que causam desânimo. A gente vem falar no ouvido, a gente, não vai dar certo, rapaz, não vai dar certo. Vai ser complicado, você vai sofrer por causa disso. É verdade. Se eu fosse se render, ou tivesse me rendido aos meus temores, aos meus medos do que daria o recanto das águias, olha o que eu teria perdido. Mas ainda que eu tivesse tentado e tivesse falhado, deu tudo errado, Deus não me abandonaria. Se tivesse dado errado, eles caíam em cima, já teriam até me matado. Que vontade eles têm. Mas deu certo, e eles caem em cima do mesmo jeito. Então não tem como escapar. Faça o que Deus diz para fazer e siga adiante, siga em frente. Quem não quiser te seguir, não siga. Ninguém é obrigado, ninguém é escravo de Faraó. Vocês são livres. Já disse uma vez, reúnam, façam uma assembleia geral, decidam numa votação geral, excluem o pastor Inereu, ponham-o para fora. Isso agora nós vamos fazer do nosso jeito.
Nós vamos vender tudo, repartindo entre nós, cada um tomar seu caminho. Façam. É muito fácil. Vocês têm os estatutos na mão. Eu nem mais sou presidente da entidade. Pressionem o irmão Eliel, fala, não, Eliel, você vai convocar uma assembleia geral, porque precisa de 2/3 da congregação para convocar. Mais ou menos isso, né? 2/3 da congregação. Se tivesse 60 membros, então seria 40 convocando, e os 20 não podiam dizer nada. E faça uma reunião. Ele não serve mais para nós. Ele perdeu a direção de Deus. Ele fracassou. O irmão Nereu está arrasado. Estou usando as palavras que o profeta usou para ele. O irmão Brana está arrasado. O irmão Brana perdeu o seu ministério. Então me tirem. Me descartem. Tire essa, como diz essa, como é que fala os carteados aí? Essa carta do baralho fora. Arranca ela fora. E façam do seu modo. Porque o meu foi muito difícil. Jogou parente contra parente. Pai contra filho, mãe contra filho. Façam diferente. Vivam Atos 2 e 4 diferente do que eu preguei. Se encontrarem condições de fazê-lo. Mas não fiquem aqui por imposição. Porque o diabo, ele vai a você para colher de você uma palavrinha sequer contra o recanto, ou que dê a aparência de ser contra, e ele sai fazendo aquilo um alarde. Você pensa que todo mundo que está aí acredita no pastor Nereu? Não. Aí tem gente aí que só não vai embora porque são preguiçosos, não tem coragem de trabalhar, ou que não sabe para onde ir. Mas se tivesse uma chance, já estaria longe há muito tempo. Qual é a chance que você quer? Eu dei uma vez uma chance. Nós logo estávamos lá ainda na igreja ali de Madeira. Uma chance para ir embora. Foi o título que eu dei. Ninguém quis. Você tem uma chance. Chame sua família e diga, pastor, irmão Eliel, administração, eu quero ir embora com a minha família, mas eu não tenho condições, eu preciso pelo menos pagar o primeiro aluguel lá, ou o segundo aluguel, o que for. Mas eu não quero mais ficar no recanto. Você é livre, irmão. Se você não ir embora por pressão, porque não sabe o que fazer, você é covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Agora, sofra pressão, sofra perseguição, sofra dores, sofrimentos, mas confesse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Glória a Deus! É fácil? Não, não é. É difícil demais da conta. Mas para quem iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna? Eu não sou Deus, eu não sou profeta, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou um profeta, mas eu tenho a palavra da vida eterna comigo. Eu tenho a revelação de Deus. Se Atos 2 e 4 é do diabo, toda a Bíblia é do diabo. Batismo em nome de Jesus é do diabo, que está em Atos 2.
é incoerência religiosa, é espírito errado num coração de uma pessoa para contradizer as Escrituras Sagradas. Mas nós sabemos confiantemente o que Deus tem feito conosco. Como eu estava dizendo a respeito da administração, Oliel, com prudência, carinho, dedicação, tem estado à frente da entidade, representando juridicamente a todos nós, aí por fora, na justiça, em todos os lugares. Temos a administração ali embaixo, a Cláudia, o próprio Eliel lá embaixo, a Tainá. Vocês pensam que eles estão sozinhos lá embaixo? Eles representam alguém. Eles representam alguém. Eles representam o seu pastor. Eles não têm decisões próprias. Eles têm orientações dadas a eles por um líder. E por isso, obedecê-los é me obedecer. Rejeitá-los é me rejeitar. Descartá-los é me descartar. Porque estão fazendo o que eles podem e foi dado por Deus para fazerem. Para trazer o melhor, fazer o melhor, sempre o melhor. E às vezes fico olhando, vou lá almoçar com vocês, sento lá em cima, meus pensamentos borbulham ali, se misturam. Eu olho cada mesa, cada pessoa que entra, sai, está conversando, falando, rindo, outros estão sérios, mas eu olho um por um. E eu sei que Deus fez um chamado. Deus deu uma mensagem para nós. A necessidade de cada um e como Deus tem levantado as pessoas certas para o trabalho certo. Ele sabia que eu não daria conta de realizar toda a administração. Me deu braços para ajudar. E eu olho assim, e digo, meu Deus, por que o Senhor pregou para nós que nós íamos passar fome, comer um dia sim, um dia não, que ia guardar o dia de nós comermos para os filhos não ficarem sem comer no outro dia, que ia dormir nas moitas, nas matas, para ver se nós tínhamos coragem de tomar atitude. E hoje ainda há os que reclamam da comida. Fica um dia sem carne para ver. Não, hoje não tem carne, não. Amanhã também não tem. Ah, o que está acontecendo? Estou morrendo de trabalhar e não tem carne? Vai lá na casa do faraó para ver se tem. Não precisa ninguém na casa do faraó para ver se tem. É só ir na cozinha. Quer dizer, cadê o friso do faraó? Perguntar para a Rosa, e a Rosa vai te mostrar. Eu sei. O trabalho que vocês têm tido, a luta, o suor, trabalhando como escravo para tratar do faraó, e o faraó é caro. Vai fazer o quê? Ô Moisés, você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? Não tinha um lugar melhor para morrer, não? Pelo menos na beira de um rio, de um lago. Está aqui nessa poeira, nessa areia seca. Que Deus é este? Que nos trouxe para o deserto, para morrer no deserto.
é o mesmo que vai te fazer atravessar o Jordão, irmão. O Jordão, irmã. É o mesmo que cuida de você, cuida do seu filho, da sua filha. Te dá o pão de manhã, te dá o café das 9, te dá o almoço das 11, te dá o café das 3, te dá a janta das 6. Ninguém tem isso lá fora. Se tiver 3 refeições no dia lá, é muito. Eles mesmos confessam que Deus tem nos dado mais do que nós merecemos. Muito mais. Isso nós temos que dizer somente: obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé. Ainda que haja alguém no recanto, eu não acredito no diabo, eu acredito somente em Deus. Mas ainda que houvesse alguém no recanto que não me amasse, que me odiasse, eu quero que ele escute que eu o amarei sempre, para sempre. O que eu não acredito. Que você não sai daqui porque é preguiçoso, não tem coragem de enfrentar o serviço lá fora. Isso não é verdade. Você está aqui porque Deus ainda está aqui. O dia que Deus sair e dizer vamos, nós vamos. Não será por falta de uma nova geração corajosa, que tem coragem de tomar decisões e ir em frente. Pai Celestial, de incoerência em incoerência, de contradição em contradição, vamos adiante, sabendo que um dia isto tudo vai terminar, isso tudo vai acabar, e o Senhor Jesus Cristo porá os pés na terra mais uma vez, através do seu mensageiro, no rapto e no grande milênio do Senhor. Por isso nós te louvamos, agradecidos mais uma manhã, por estarmos na presença do Senhor. Abençoe cada família, cada homem, mulher, moça, rapaz, criança, que sejamos cada dia mais abençoados e guardados pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Abençoe nossos irmãos na internet, que eles possam receber isso com carinho, com sabedoria, com revelação de Deus. No nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos em tuas mãos, Pai, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. O dia que eu não puder vir, não questione perguntando por que ele não veio. Mas por que ele não veio? Apenas ore por mim, para que no próximo, quem sabe, eu possa vir. Porque se um dia vocês tiverem que sobreviver e prosseguir sem mim, vocês têm que estar preparados, fortalecidos, para seguirem a mensagem. A mensagem e o mensageiro são os mesmos. É o mesmo. Você não pode separar a mensagem do mensageiro. Ninguém nunca, jamais pregará ou falará
Atos 2 e 4, sem pensar no mensageiro de Atos 2 e 4. Não há como. Não há como separar Atos 2 e 4 do irmão Nereu. É a cara de um focinho do outro. E você faz parte disso. Você é parte disso. Amém? Deus te abençoe. Meu grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Somos guerreiros escolhidos por Deus pra batalha vencer. Nosso lema é só olhar pra Cristo e nada temer. Nós pisamos na cabeça de Satanás, somos povo santo e poderoso. Se o bicho correr, nós o alcançamos. Se parar, nós o engolimos. Guerreia na força de Jeová. 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 A metaleira. Se o inimigo então nos desafiar, o fogo irá cair. Este fogo então nos protegerá e o inimigo irá fugir. Jesus é chamado Rei dos Reis, a sua coxa escrito está. É o Senhor de todos os senhores, Ele é o próprio Jeová. Guerreia na força de 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 Jeová. A metaleira. Se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vou caminhar por essa estrada e para trás não vou mais olhar.
cabeça. Se a muralha em Jericó, nada temerei, não estou só. O seu poder comigo está. Em Jerusalém eu vou chegar. Podem os inimigos virem contra mim, querendo destruir a minha fé. Maior é o que está comigo, é Jesus de Nazaré. Ele é o rei, leão de Judá. 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 Aleluia! Escuta essa de novo, ó. Podem os inimigos virem contra mim, mas nunca vão conseguir, querendo destruir a minha fé. Maior é o que está comigo, é Jesus de Nazaré. Ele é o rei, leão de Judá. 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 Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Deus te abençoe, irmão. Até a próxima, se Deus quiser.